No centro de Belém, ninguém nas ruas. Em uma das principais avenidas da capital paraense, nada de movimentação. Mas nesta feira, na periferia da cidade, a movimentação era outra. Parece que existe duas cidades em uma só. A São Luís Central, que é essa onde nós estamos, a área nobre, onde existe a fiscalização, e a São Luís da periferia. Nós fomos no bairro da Liberdade e a gente percebeu uma grande movimentação ali naquela região e as pessoas vivem como se não houvesse um lockdown. Enquanto o número de casos de coronavírus vem aumentando exponencialmente no Brasil, a taxa de adesão ao isolamento social permanece baixa. Mesmo nas regiões onde foi decretado o bloqueio total, chamado lockdown, a parcela de pessoas em casa não atinge os 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde para frear a propagação do vírus. O melhor resultado no último domingo foi o de Belém, no Pará, 60%. Mas na periferia, feiras livres estavam cheias. Em São Luís, no Maranhão, mesma situação. Ruas vazias nas áreas nobres e movimentadas nos bairros mais pobres. E é justamente nessas regiões mais vulneráveis que a Covid-19 avança mais rapidamente. Em São Paulo, a Covid-19 começa a se espalhar na periferia. Os números ali já são mais altos do que nos bairros mais ricos. E isso acontece justamente no momento em que a população parece afrouxar as medidas de distanciamento social. Um dos fatores que contribuem para esse cenário é a falta de informação. E as pessoas estão respeitando o isolamento aqui na comunidade? Não. Você está fazendo o que na rua? Eu acho que alguns não têm a informação, né? Se nega a entender o que está acontecendo, né? Mas não é só isso. Muita gente ainda precisa sair de casa para tentar ganhar algum dinheiro. O auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo ainda não chegou a todos que precisam. O governo estima que há 17 milhões de pedidos represados. Está muito difícil porque a gente depende de ajuda de amigos, de parentes, de colegas. Mas dinheiro mesmo para comprar as coisas grosso, a gente não está conseguindo. O que explica a baixa adesão ao isolamento nas periferias? Quais são os principais desafios nessas regiões? Como fazer com que as pessoas fiquem realmente em casa? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas, e com a Antônia Cleide Alves, presidente da UNAS, União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e região em São Paulo. Fique com a gente. Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas. Na sua avaliação, o que falta ser feito para a gente conseguir aumentar o grau de adesão ao isolamento social nas comunidades? Na verdade, a gente precisa primeiro refletir sobre os fatores que fazem com que a adesão não seja tão grande. O primeiro deles é que a relação do medo que essas pessoas têm do vírus é diferente de quem está no isolamento pensando exatamente naquilo que você está me perguntando. Em geral, as pessoas de outras classes sociais estão fazendo seu home office, a sua empresa pagando essas pessoas, ou estão, na verdade, trabalhando em empresas com um certo grau de preocupação, mas, ao mesmo tempo, com condições de fazer com que as pessoas tenham uma quantidade menor de contato. Quem é da base da pirâmide, quem é da favela especificamente, que é do ponto, que é do espaço físico onde eu milito, trabalho, a relação com esse medo é diferente. É diferente por duas razões. Uma porque 50% das pessoas que moram em favela estão trabalhando, elas são da base da pirâmide, portanto, elas estão trabalhando hoje, seja como porteiro, seja como frentista de posto de gasolina, seja como faxineiro, seja como gari comunitário, etc. Quando você pede hoje, por exemplo, um delivery, uma refeição, uma pizza, um almoço, quem faz essa sua comida é uma mulher, em geral, o homem de favela, um cozinheiro de favela. Quem é que vai levar essa comida para você é um motoboy que normalmente mora em favela. Ou seja, essas pessoas elas estão muito mais expostas ao vírus, uma vez que elas pegam trem, pegam barca, pegam ônibus o dia inteiro. Elas estão transitando. Além de lotados os ônibus na região do Jardim Ângela, eles estavam com as janelas fechadas. Então, muitos dos ônibus pelos quais a gente passou, eles estavam naquela situação de que o vidro fica embaçado, sabe? Por conta da respiração de tanta gente. Ou seja, o que piora ainda mais a situação. Porque as pessoas estão lá aglomeradas e, além de tudo, com os vidros fechados. Quando elas chegam em casa,
elas, na verdade, já não têm tanto medo e elas, então, na verdade, têm uma relação com esse medo, com essa realidade, com esse risco bem diferente de quem está realmente em casa aguardando. Existe uma outra parte dessas pessoas, que é os outros 50% que gente que mora em favela, que trabalham informalmente ou trabalham como autônomo, essas pessoas elas não têm renda nenhuma, são zeradas de renda. E como elas viviam no limite, como elas viviam, na verdade, gastavam tudo que recebiam porque a renda era baixa, ela não tem estoque de alimentação. Então não tem como você pedir para uma pessoa ficar em casa com fome, sem ter o que comer, sem ter perspectiva, aguardando nada. E o outro aspecto é que todas as classes sociais também subestimam sempre a epidemia. Eu tenho certeza que se nós fizermos um jogo de futebol no Maracanã com Vasco e Flamengo hoje, no próximo final de semana, ou em São Paulo, por exemplo, com Corinthians e Palmeiras, vai ter muita gente no estádio. A maior prova disso, que não é somente na favela, inclusive, que se você não puser polícia na praia, enfim, nas grandes vias, você não consegue evitar que as pessoas vá à praia no final de semana. Os quilômetros de areia vazia contrastam com o calçadão. Essas imagens foram feitas na orla da Zona Sul. Apesar do decreto da prefeitura, vimos muita gente sem máscara. Longe da praia, alguns pontos turísticos também estavam cheios. Mas o que é mais provável fazer com que as pessoas, sobretudo de favela, assumam mais essa quarentena, além da consciência que todos de qualquer classe social têm que ter, é você transferir uma quantidade de renda para essas pessoas. Pois é, o governo anunciou aquela renda emergencial de R$600, né? Mas muita gente ainda não recebeu. Qual é a realidade que vocês estão percebendo nas comunidades? Esse dinheiro não está chegando na ponta, ele não é suficiente? O que tem que ser feito para melhorar isso? Tem dois perfis, né? Você tem o perfil de quem mora na favela, que estão falando de 13,6 milhões de pessoas. A gente está falando de outro perfil da periferia, e a realidade não é diferente, e é um número obviamente muito maior, basta dizer que 57% da população ganha até um salário mínimo. Então você tem, na verdade, um caos muito grande. Nesse momento você tem aí uma virada social muito grande, onde teu filho estava na escola, que comia na escola, e que, portanto, você tinha hoje está comendo na tua casa, e você passa a ter mais custos em casa de alimentação. O ideal é que esse valor fosse de pelo menos um salário mínimo. Existe um outro número de pessoas muito significativo, de pessoas que, quando você olha para o Estado, ele viabiliza para uma parte da sociedade esse socorro. Porém, ele sempre se baseia em documentos de inscrição que fizeram algum tempo atrás em programas sociais, seja Minha Casa Minha Vida, seja cadastro único e assim por diante. Só que existe um número muito expressivo de pessoas que nunca foram parte de nenhum cadastro, que nunca fizeram parte de nenhum cadastro social, seja no município, no estado ou federal, e hoje tem o perfil de fazer parte em qualquer cadastro social. Exatamente porque eram pessoas que trabalhavam no shopping center, trabalhavam numa série de atividades que quebrou, seja a sua empresa quebrou, seja elas não estão com nenhuma atividade, porque também eram autônomos, com uma renda um pouco maior, mas que o marido às vezes ganhava R$1.500, a esposa também, e os dois estão desempregados e não tem renda nenhuma. E, portanto, na verdade, esse cadastro não chega nessas pessoas. É importante ser R$600? Se fosse 500 ia ajudar? Sim. Se fosse 1.000 ia ajudar? Sim. Mas está longe de ser uma solução para o número de pessoas que estão sendo afetadas. O Senado aprovou há pouco a ampliação do auxílio emergencial de R$600 a outras categorias profissionais. A proposta inclui mais trabalhadores informais e autônomos, como caminhoneiros, diaristas, garçons, catadores de recicláveis, motoristas de aplicativos, taxistas e artistas. O projeto agora vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. A CUFA divulgou um documento com 14 pontos para tentar amenizar o impacto da Covid nas comunidades, né? O que mais dá para ser feito além dessa renda emergencial, que já não é suficiente? Existem muitas agendas, né? E as agendas, elas são, seja de você separar os velhos dos jovens, e aí você pode usar espaço público, como você pode usar hospitais desativados, como você pode usar prédios desativados, você pode usar uma série de espaços físicos para poder você botar essas pessoas. Só que quando você bota essas pessoas ali, você precisa ter estrutura. Você não pode simplesmente separar o idoso da sua família para protegê-lo, mas se você não tiver, na verdade, com a condição de você viabilizar a estrutura para poder você fazer isso. E aí
você esbarra no seguinte: no momento que você não tem recurso, se argumenta que não tem recurso para isso, que não tem recursos humanos para poder cuidar desses idosos, para poder ficar longe dos seus familiares. As agendas são muitas, sejam essas que a gente colocou, como a agenda de aparelhos para hospitais, como a agenda de mais leitos, como uma agenda econômica para esse momento, como uma agenda pós-guerra, pós-coronavírus. Eu acho que talvez a que está sendo mais eficaz nesse momento é quando os empreendedores, os empresários, eles se mobilizam para poder levar itens de higiene, de limpeza e alimento para as famílias, porque é onde, numa ação emergencial, você fica sem luz, você fica sem televisão, você corta a tua luz. Mas se você não consegue comer, quer dizer, aí você não consegue sobreviver no dia seguinte, você não consegue nem reclamar mais porque você já faleceu. Então, essa é uma iniciativa importante. A pandemia do coronavírus provocou uma infinidade de ações solidárias no Brasil, de cidadãos e de empresas. Os exemplos de cidadãos solidários você vê quase todo dia por aqui, com nome e sobrenome. Já as iniciativas das empresas, a gente tem apresentado como sempre fez, sem mencionar as marcas delas. Mas a partir de hoje, enquanto durar a pandemia, o Jornal Nacional vai mudar isso. Porque para superar um desafio tão grande, é importante mostrar o que muitas e muitas empresas e empresários têm feito nesse período. Uma outra iniciativa é que a gente começa a perceber que já está diminuindo o volume de doações das empresas, que começam a também sentir o impacto nos seus caixas. E aí uma alternativa, por exemplo, seria como é que o Estado consegue dar um incentivo para essas empresas que estão doando. Se a gente não agir rápido, a gente automaticamente permite que aconteça um caos social. A favela está mais uma vez dando uma lição de lealdade ao país, de inteligência e, sobretudo, de uma lição de fraternidade. Porque não tem ninguém fazendo bagunça, não se escuta falar em saque, não se escuta falar em confusão, em quebra-quebra, em nada. Ela está comportada e recebendo essas sinalizações, porque eu acho que quando as empresas, os empresários, as pessoas começam a sinalizar para elas que vão ajudar, isso é como você está nadando no fundo do mar depois de um naufrágio e você começa a desistir, até que você de repente vê uma luz muito longe. Pode até ser que você não consiga nadar o suficiente, mas é um sinal de luz. Celso Ataíde, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para você. Muito obrigado, sempre às ordens. Em São Paulo, a periferia já soma mais mortes por Covid-19 do que nos bairros mais ricos do centro expandido, por onde a epidemia começou a circular. Antônia Cleide Alves, como é que tem sido a adesão ao isolamento social aí na região de Heliópolis e região, hein? Aqui, na verdade, a adesão não é muito, viu? Chego a dizer que, por exemplo, aquele mesmo número da cidade, eu acho que o nosso é um pouco menor. O índice de isolamento na cidade está baixo. Nesta sexta-feira, apenas 46% da população cumpriu a ordem de não sair, a menor taxa desde que a quarentena foi decretada. A falta de adesão, inclusive, foi um dos critérios que impediram o relaxamento da medida. Por quê? Quais são os motivos aí na sua avaliação e na sua experiência e conversa com os moradores? Então, aqui a gente tem a questão dos espaços, né, do tamanho das casas, que é um fator, mas o fator principal mesmo é a questão da renda, a questão do dinheiro, da necessidade de precisar sair trabalhar, de trabalhar. E uma outra questão que as pessoas que aqui, né, a gente tem 60% que trabalha em economia informal e tem mais algumas pessoas que trabalham tipo em comércio de alimentos. Então esses não pararam. Então a gente tem também essas pessoas que não tiveram condição pelo próprio no que ela trabalha, elas não tiveram condição de parar, de ficar em casa. Então eu colocaria primeiro, acho que a questão da renda mesmo, essa questão da renda, essa questão do trabalho é essencial e está indo trabalhar, não teve a dispensa do trabalho. E o terceiro eu colocaria essa coisa mesmo dessa questão de
como trabalha na economia informal, precisa arrumar dinheiro. O governo anunciou, né, a chegada desse auxílio emergencial de R$600. Como é que tem sido isso? Muita gente está enfrentando dificuldades, né, para receber. Sim, a gente tem aqui, dessas pessoas que eu estou apontando, que eles não conseguem, que não tem como ficar em casa, a grande maioria é essa questão por falta mesmo desse auxílio que não chega. Eu creio que ainda tenho 20% dessas pessoas que teriam direito que ainda não receberam. A gente faz um trabalho, um trabalho, eu vou falar de formiguinha no sentido, porque hoje nós estamos com 250 voluntários em relação a 200 mil pessoas que moram aqui, é muito pouco, né? E a gente tem todo um trabalho aqui dentro de prevenção, junto com os postos de saúde, com as UBS, falando para ficar em casa, enfim, e tem todas essas questões que atrapalham, né? Que dificultam a pessoa de ficar. Agora, Cleide, você diria que as pessoas já têm informação, assim, as pessoas já estão convencidas da necessidade de ficar em casa e não ficam porque realmente não podem, né, por questões econômicas, ou tem muita gente que está achando ainda que é besteira, que não vale a pena ficar isolado? Não, eu acho que os jovens, a gente está tendo mais dificuldade, nós temos mais dificuldade para os jovens, apesar que os que têm morrido, na nossa grande maioria aqui, que a gente sabe, não que os casos mas do que a gente sabe aqui, são jovens, viu? Jovens que eu digo, não estão na faixa de 60 anos para lá, estão na faixa de 40 a 50 anos. Faixa etária de pessoas acometidas pela doença, sem dúvida, está concentrada entre os jovens e os adultos. Para vocês terem uma ideia, entre as pessoas que têm entre 20 e 39 anos, essas respondem por 39% dos casos de pessoas infectadas em todo o estado de São Paulo. Por outro lado, a gente tem feito uma campanha na questão do uso de máscara. A gente tem uma porcentagem muito grande, eu acredito que 70% da população de Heliópolis está usando máscaras, né? E de quem não usa, normalmente a gente vê que é os jovens. Então a gente está indo para as ruas e falando, olha, tudo bem, você acha que você não vai pegar, só que você pode transmitir. E está me chamando muita atenção essa questão das pessoas que estão, né, com suspeita, enfim, que estão com sintoma, elas têm vergonha, né, de falar. Mas outra coisa que eu queria também frisar, a importância da sociedade civil. Eu creio, do que eu conheço aqui, do que a gente vivencia, por todas essas dificuldades que eu já enumerei, se a gente também não tivesse o apoio da sociedade civil na distribuição de cestas, então isso também tem ajudado muito as pessoas. Então não chega o auxílio emergencial, mas aí a gente arruma uma cesta. Só que não dá conta, porque ela precisa do gás, porque ela precisa de uma mistura e pagar as contas de água que já chegaram, as contas de luz que já chegaram. Que outras medidas, na sua avaliação, as autoridades poderiam tomar, além da questão do auxílio emergencial, né? Que outras medidas, por exemplo, subsídio nas contas, fornecimento talvez de material de limpeza, ou até de hotéis para abrigar os idosos, por exemplo, que vivem em casas muito numerosas, né? É isso aí, a gente tem necessidade, aqui está se montando um hospital de campanha, mas a gente precisaria de um local, por exemplo, dessas pessoas que estão com suspeita, porque assim, na verdade, a gente está falando de um espaço de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. Então não tem quarto separado. É uma família inteira nesse espaço, né? É, uma família inteira. Então, normalmente, o que acontece? Um exemplo, eu pego, e aí pega todo mundo na mesma família. E aí a gente ainda tem um perigo que às vezes aumenta o caso na rua, porque são vielas estreitas. Essa é uma reivindicação nossa, ter um espaço onde pudesse as pessoas ficar isoladas, principalmente os idosos. Os primeiros idosos selecionados para o programa de hospedagem solidária do GDF começaram a chegar ao Hotel Brasília Palace, no setor de hotéis e turismo norte. Até sexta-feira, os 300 idosos beneficiados pelo programa já devem estar devidamente acomodados. Como é que está o acesso à rede de saúde aí? Da saúde, eu colocaria isso, que tem sim um apoio grande aqui das UBS, um comprometimento grande, mas que frente a uma questão dessa, as ações não são, né, uma ação de prevenção, é uma ação de encaminhamento, mas não é a porta de entrada, né? Aqui é o Hospital Ipiranga, o nosso aqui,
Enfim, aí já, normalmente o Ipiranga está lotado, isso eu estou querendo dizer, já tem 2 semanas que está, manda para outros, manda aqui, enfim, outros hospitais, mas é um pouco mais distante, né? Mas a nossa preocupação é essa, que a gente sabe que os leitos já estão bem lotados aqui. Então está abrindo um hospital de campanha aqui, diz que a semana que vem inaugura, as obras estão correndo, né? Nossa aflição aqui é muito grande. Cleide, tem alguns especialistas já sugerindo que as grandes cidades adotem aquela política do confinamento total, né? Bloqueio total, aquela palavra em inglês, lockdown. Você acha que isso funcionaria numa comunidade como Heliópolis? A gente ia precisar dessa questão da renda e trabalhar com essa questão, como eu digo, do tamanho das casas. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse um suporte, vamos pensar em um local, e a gente tem os locais aqui, tem as escolas, tem 2 céus, nós estamos cercados com 2 céus aqui, que é o... Então, por exemplo, as nossas saídas seria isso, senão fica complicado. Então você tem que ter uma forma também, não dá para garantir, fique todo mundo dentro de casa. Bom, mas... Primeiro, tem casa que não cabe todo mundo. E segundo, acho que a primeira coisa é a questão do valor mesmo, de ter alimentação, porque em casa a gente gasta mais, essa é a verdade, porque muitas dessas famílias, os filhos iam para a escola e tinha alimentação, iam para o projeto social e tinha alimentação, né? E os pais também estariam em algum local e ia num Bom Prato, enfim, comia em outro local, agora não. Né? Então, todo um suporte que precisa ser dado, porque não é brincadeira. Aqui pode ser uma coisa que se alastre, que é esse nosso grande medo. Desde o momento a gente anda trabalhando e até em abril, segunda semana de abril, a gente aqui contado, a gente não tinha caso nenhum. Então, pra você ver como aumenta muito rápido. Hoje nós temos 59 mortes. Antônia Cleide Alves, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você aí na comunidade. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e acompanhe todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço sobre o coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio é do João Guilherme Lacerda. Até mais!